Você vai entender agora mais um episódio que parece roteiro de série política, mas infelizmente é real. Bom, nós vamos dando seguimento aqui ao nosso Jornal da Oeste. A Embaixada do Brasil no Peru é refúgio da ex-primeira-dama condenada à prisão em caso envolvendo a Odebrecht. Eu não vou passar mais essa vergonha internacional perante o mundo sozinha e por isso eu vou chamar a nossa querida correspondente do Jornal da Oeste na América Latina, Maria Laura Cis, que vai trazer aqui as informações a respeito do pedido de Nadine Heredia, que foi concedido pelo presidente Lula. Boa tarde, Maria Laura Cis. Eu passo vergonha daqui do Brasil, você passa vergonha daí, mas é isso, então quer dizer que a ex-primeira-dama conseguiu asilo político aqui no nosso país. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Geisiane. Boa tarde a toda a nossa audiência. Exatamente. Lembrando que recentemente saiu a condenação do ex-presidente Ollanta Humala, como assim também de sua mulher, Nadine Heredia. Eles foram condenados a 15 anos de prisão por, é claro, nada mais e nada menos que lavagem de dinheiro, que envolve tanto recursos que foram enviados por parte do governo da Venezuela, como também da nossa querida Odebrecht, durante as campanhas presidenciais de 2006 e 2011 lá no Peru. O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, decidiu conceder asilo político à ex-primeira-dama do Peru, Nadine Heredia, condenada por corrupção em seu país. Mas o que está por trás dessa decisão? Por que o Brasil, já atolado em escândalos, está agora oferecendo abrigo político a uma condenada internacional? O ex-presidente já foi detido, já que ele participou da audiência. No entanto, a sua esposa não participou e preferiu pedir asilo na embaixada brasileira dentro do Peru. Lá foi concedido e agora o governo Lula enviou um avião da FAB para buscá-la e enviá-la ao Brasil. E isso a gente vê que não é a primeira vez que ocorre e que de fato é um modus operandi muito comum entre esse grupo da esquerda. Lembrando que recentemente Evo Morales, em novembro de 2019, realizou o mesmo pedido para Alberto Fernandes, que era o então presidente da Argentina, e que terminou concedendo também um asilo político a ele, aqui no país onde esteve cerca de um ano, e que logo com a vitória de Luiz Arce na Bolívia, no ano seguinte, ele terminou voltando para a Bolívia. Então vemos que é uma prática realizada constantemente por membros da esquerda que de fato estão envolvidos, em sua grande maioria, nessa questão da Odebrecht. Nadine foi primeira-dama do Peru entre 2011 e 2016, ao lado de Ollanta Humala. Ambos foram acusados de receber propina da Odebrecht, lavaram dinheiro, manipularam contratos. Não é teoria da conspiração. Ela foi formalmente condenada. A Justiça do Peru pegou pesado, com razão. E a gente espera aí que tenhamos em breve mais investigações realizadas em relação aos membros. Também não é a única pessoa do Peru que está envolvida nos casos da Odebrecht. Outros ex-presidentes também já receberam uma condenação em relação a esses recursos ilícitos recebidos por parte do governo da Venezuela e da empreiteira. Mesmo assim, Lula resolveu dar asilo a ela. Segundo o governo brasileiro, Nadine estaria sendo perseguida politicamente. Mas espera aí. Desde quando corrupção com provas virou perseguição? Parece mais uma proteção entre aliados ideológicos. Desde que foi ditada essa sentença que a condenava a 15 anos de prisão por supostamente ter recebido financiamento ilícito tanto da empreiteira brasileira Odebrecht como do governo da Venezuela para as campanhas de Ollanta Humala em 2006 e em 2011, desde que foi ditada essa sentença, a polícia chegou a ir até a casa dela em Lima com uma ordem de prisão, porém não a encontrou em casa. Logo em seguida, o governo peruano, o Ministério das Relações Exteriores, confirmou que ela tinha ido então para a embaixada do Brasil, onde solicitou asilo. E ela finalmente chegou no Brasil na manhã desta quarta-feira. Isso foi confirmado pelo governo brasileiro. Nadine Heredia chegou ao Brasil em um avião da FAB. Sim, avião da Força Aérea Brasileira. Você pagou. Eu paguei. Enquanto o brasileiro rala para comprar arroz, tem gente entrando aqui com tapete vermelho. Brasil virou hotel 5 estrelas para corrupto internacional? Eu ouvi de um líder, uma frase que eu botei até na tarde para vocês, sobre como o que o Lula fez acabou sendo um grande presente para a oposição. Um ovo de Páscoa de ouro para a oposição. A oposição caiu matando. Carlos Jordi disse que o Brasil está virando abrigo de criminosos. Mourão chamou de uso político da diplomacia. E até senador questionou se o asilo não foi ilegal. Maria Laura Cis, só pra gente entender como é que a imprensa daí tá vendo esse caso, né? A gente sabe que a imprensa aqui do Brasil, ela deixa sempre pra lá, enfim, sempre tira, por menos são poucos os meios de comunicação que conseguem falar ali a respeito da verdade do fato, como a Revista Oeste. Mas como é que a imprensa está vendo esse caso? Porque assim, o caso da Odebrecht não é um pequeno caso de corrupção, é um escândalo da América Latina, essa que é a verdade, da política da América Latina. E aí eu queria entender com você como é que a imprensa está enxergando esse caso.
Bom, e aí fica a pergunta, né? Porque, lamentavelmente, pelo menos aqui na Argentina, a imprensa não fala do assunto, a gente não vê nenhuma mídia, nenhum meio de comunicação falando desse escândalo, como você bem disse, um escândalo para a América Latina, um escândalo mundial também. Então, não vemos nenhum tipo de resposta por parte da mídia argentina e tampouco por parte de outras mídias aqui do nosso continente. A gente vê que, de certa forma, há um acordo entre os meios de comunicação para não informar da questão relacionada a esses casos de escândalos internacionais relacionados, obviamente, ao governo PT e tantos outros que se beneficiaram desses recursos ilícitos. Nas redes sociais, meme para todo lado. Compararam Lula com dono de pousada para corrupto. A reação foi de revolta, piada e vergonha. A imagem do Brasil afunda, de novo, no cenário internacional. E aí, a título de informação para nossa audiência, a Odebrecht mudou de nome, agora ela se chama Novonor, e entrando no site da Novonor é completamente irônico, para dizer o mínimo a respeito do que a gente encontra ali. A primeira coisa que a gente dá de cara é que a empresa tem uma visão de futuro, tem um comprometimento com a sustentabilidade e ainda complementa com ética, integridade e transparência. Marina Helena, nós estamos com a nossa correspondente, Maria Laura Cis. Sua pergunta a respeito aí desse caso absurdo. Vai lembrar ainda que muitas pessoas, né, que estavam envolvidas ali nesse caso de corrupção aqui no Brasil estão soltas e daqui a pouco voltam ao Congresso. Ou a presidência da República, né, Geisiane? Essa aqui é a nossa realidade. A Lava Jato alcançou 49 países, atingiu aqui na América Latina, fora do Brasil, 2 ex-presidentes do Peru, né, incluindo agora o Ollanta Humala, 2 em El Salvador, e você ainda teve mais um no Panamá. E aqui no Brasil, a ex-presidente Dilma virou presidente dos BRICS, ela que foi investigada na Lava Jato. E o presidente Lula, atualmente, foi condenado na Lava Jato, né, por 9 diferentes juízes e hoje é presidente da República. Essa discrepância, Maria Laura, para mim, é a coisa mais assustadora. E mais ainda saber que nós, pagadores de impostos, que sofremos tanto, que tivemos nossos recursos roubados em todo esse escândalo de corrupção, ainda tivemos que pagar o jatinho da FAB, da Força Aérea Brasileira, que foi resgatar a Herédia. Foi resgatar, ela desceu, ela acabou de chegar aqui no Brasil, né, sã e salva, então ela pediu asilo. Então, ao invés de passar 15 anos na cadeia, nós, depois desse esquema que mostrou quanto que nos extorquiu, ainda temos que pagar um aviãozinho para ela vir aqui para o Brasil. Se você curte esse tipo de conteúdo, deixa seu like e seu comentário. Sua opinião é muito importante pra gente. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque vem muito mais por aí. Aqui, a notícia não para.